Olá, estamos chegando com o nosso programa Conexão Geral. Que bom estar de volta com você. Como é que foi seu final de semana? Espero que tenha sido ótimo, né? Finalmente tivemos aí, né, a Páscoa tão comemorada por todos os evangélicos, todos os católicos. Por que não, né? Páscoa é a passagem de Deus, né? Passagem principalmente de Jesus Cristo, desta vida terrena para a eternidade. A gente sabe que é um dos feriados mais importantes do ano, principalmente para os católicos. E, logicamente, muita gente teve que ficar em casa e agora a gente tem naquela expectativa daqui a 10, 15 dias para ver como é que foi o comportamento das pessoas. Espero que não tenham aglomerado tanto e que não tenham repassado, né, esse terrível vírus de um para os outros. Mas vamos falar das principais manchetes do nosso programa de hoje. Pesquisa informa endividamento de mais de 70% dos brasileiros. Câmara dos Deputados aprovou várias medidas para facilitar a vida dos brasileiros durante a pandemia na semana passada, e nós veremos esse resumo aí das principais medidas que foram aprovadas. Empresas femininas são as mais prejudicadas durante a pandemia. Senado aprovou também um projeto que facilita o divórcio das mulheres com vítimas de violência. Prefeitura de Prudente de Moraes faz detetização em todo o setor público da cidade. Rota de coletivo do bairro Itapuã recebe alteração para diminuir o tempo de viagem e permanência dentro dos ônibus dos passageiros. Nosso intervalo é breve, apenas 30 segundos e estamos de volta com o nosso Conexão Geral. Chegou a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil pagar. Pagando a parcela única até 30 de abril, você tem 100% de desconto. Até 30 de junho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas, 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Programa Conexão Geral, eu sou o Santiago, prazer muito grande estar com você mais uma vez. Lembrando que você pode também participar conosco, pode dar a sua sugestão, pode mandar aí também seu vídeo, né? Por que não? Mande um vídeo para a gente. Você pode tanto mandar pelo WhatsApp como pelo e-mail. O WhatsApp nosso é o 319-8775-1523. 319-8775-1523. E você também pode mandar pelo nosso e-mail. Quem sabe você tem uma matéria, você quer enviar, ou você quer enviar uma foto, uma imagem, aí você envia pelo nosso contato tvsl@gmail.com. Anota aí, contato tvsl@gmail.com, tá bom? É muito fácil. E para iniciar o nosso programa, vocês viram aí que a temperatura mudou muito, né? Está um pouquinho mais amena agora. E para a gente estar bem nesse dia, vamos conferir a nossa previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, um sistema de ar frio de origem polar vai predominar em parte do sudeste e deixar as temperaturas mais baixas, especialmente no período da manhã. O dia deve começar friozinho e com névoa e nevoeiro, especialmente sobre áreas da faixa leste paulista, inclusive na região da capital. O dia será ensolarado em grande parte do centro-oeste do estado e em parte do Triângulo Mineiro e extremo sul de Minas. Já na faixa litorânea de São Paulo e entre a região do Grande Rio e a região dos Lagos Fluminense, a expectativa é de sol pela manhã, apenas com chuva rápida no período da tarde. No Espírito Santo, o dia já deve começar com algumas pancadas de chuva, mas aos poucos o sol aparece e predomina e volta a chover entre a tarde e a noite. A expectativa é para pancadas muito isoladas também no fim do dia, no extremo norte fluminense e nas demais áreas de Minas, inclusive sobre Belo Horizonte. Em São Paulo, mínima de 14 e máxima de 26 graus, e no Rio de Janeiro, mínima de 18, máxima prevista de 30 graus. Tá aí, gente, vocês viram que a temperatura baixou um pouquinho, né? Nós tivemos aí até aquela sensação de chuva, né? Falou que ia chover, mas muita nuvem, uma chuvisquinha bem fraquinha, mas aqui em Sete Lagoas a chuva não veio forte, né? E provavelmente não vai vir tão forte, né? Nós teremos aí de 16 a 30 graus, é a temperatura aqui na nossa cidade. Gente, esse momento de pandemia é muito difícil porque às vezes a gente fica muito preocupado com qualquer coisa que a gente está sentindo. Você sente uma dor de cabeça, às vezes a garganta inflama um pouquinho, às vezes você sente uma febre, qualquer coisa que você sente, você já liga, né? Se liga completamente e aí você aumenta, né? Às vezes aquela sensação que você tem, porque você fica preocupado, você fica com medo de que você está com o coronavírus, né? E um dos motivos que acontece, né, é essa questão da garganta, né? Por quê? Porque geralmente as pessoas que têm Covid têm também, né, um agravamento na sua garganta. E algumas pessoas têm tido esse problema que é o bolo, né? Bolo na garganta, que parece que é algo que vem de baixo para cima e meio que enforca a pessoa e a pessoa não sabe o que está acontecendo. Mas o psicológico dela parece que aumenta muito, né? Aumenta muito a sensação. E aí ela às vezes acha que está com Covid, né? Então a gente vai trazer para vocês agora uma matéria aqui muito interessante, que é o Dr. Paulo Mendes, explicando tintim por tintim, né? Ele postou o vídeo dele no YouTube, no seu canal, e a gente, né, recebeu a indicação desse vídeo e vai passar ele para você entender a diferença. E às vezes você nem está com Covid, não precisa de se arriscar, né, ir no posto de saúde, ir na UPA e correr o risco de lá você contaminar e pegar o coronavírus. Vamos assistir. Você tem sentido alguma coisa presa na garganta? Começou agora na época da pandemia. Está com medo que pode ser o coronavírus que esteja na tua garganta, que está dando pigarro, uma sensação está inchada a garganta por dentro, tem tosse seca, te incomoda um monte, você come um pedaço de pão seco, molhado, água, faz tudo que você possa fazer. Às vezes as pessoas dizem para você vários jeitos e não está resolvendo isso, e parece que começou agora na pandemia. E você sabe que o exame do coronavírus, um deles é aqui do cotonete, que é o PCR, que é introduzido um cotonete dentro do nariz e na garganta, e você está com medo se está com coronavírus? Vou te contar isso, tá bom? Antes disso, vou pedir um favor para você. Curta esse vídeo, para você me ajudar, para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante para divulgar para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal do YouTube. Como esse vídeo foi interessante para você, acredito que o próximo seja muito interessante também, e compartilhe com teus familiares, através do WhatsApp, nas mídias sociais com teus amigos também, tá bom, pessoal? Então é assim, primeira coisa, realmente, o exame do cotonete, do PCR é feito introduzindo lá no final da narina, de um lado e de outro, e na região da garganta também. Mas não é ao ponto de um dos sintomas do coronavírus ser a sensação de alguma coisa presa. Porque o coronavírus, ou qualquer outro vírus, ele é microscópio. Só vai ser visto e sentido através do microscópio. Não a ponto
de um vírus dar essa sensação de alguma coisa presa na tua garganta. Mas por que agora, da pandemia do coronavírus, você tem sentido mais sintomas? Vou te contar e talvez você vai me aceitar e concordar com isso. Por dois motivos. Primeiro motivo, nós, nesse momento de pandemia, temos visto que cada vez mais pessoas têm engordando, tá? Porque está mais em casa, está evitando de ir para ir realmente na academia, fazer exercícios físicos, está ficando mais em casa, sedentário e mais comendo. E geralmente, quando a gente come, fica em casa, a gente prefere ou escolhe alguma coisa que fica mais fácil, os alimentos que não são saudáveis e que nos engordam, bolacha, biscoitos, bolos, sorvetes, chocolates, massas, pizzas, pastéis, ufa, tanta coisa que a gente prefere ao invés de uma fruta, de um iogurte light ou qualquer outra coisa que vai fazer melhor para você. Então as pessoas engordando têm favorecido ter um sintoma que pode ser o refluxo gastroesofágico. O refluxo é nada mais que é o ácido do estômago que sobe na garganta e queima. E queimando, ele vai dar alguns sintomas como inchaço na garganta, que não deveria ter ácido ali, o teu organismo, a tua região da garganta não está preparada, ele provoca um mecanismo de defesa que incha essa região, como se fosse inflamação, né? Tanto que a gente considera um exame que é importante você fazer se estiver sentindo esses sintomas, que é a laringoscopia, que a gente coloca uma câmera e vê a garganta lá por dentro, você vê se realmente é esses sintomas do laringite posterior, laringite crônica provocada pelo refluxo, que a gente vê um inchaço na região posterior da laringe. Então o paciente vai sentir essa sensação de uma coisa inchada, engole, parece que não desce, não sobe, porque isso não deveria estar inchado, isso incomoda, e vai provocar o quê? O pigarro e a tosse seca também, principalmente após se alimentar ou após deitar, mais comum à noite, por esse motivo. Outra situação também que nesse momento de pandemia as pessoas podem estar sentindo uma sensação de uma coisa presa na garganta e achar que é o coronavírus é o emocional. O emocional pode agir em dois fatores. Primeiro, já viu falar em gastrite nervosa? Então o emocional pode favorecer mais produção de ácido e aquele ácido, comentei com vocês, pode subir e queimar a garganta, que é o refluxo, tá certo? Você não precisaria sentir realmente azia, queimação, alguma coisa voltando. Pode ser só na região da garganta e ser o refluxo chamado silencioso. Não é perceptível na parte do esôfago, do estômago, mas é perceptível na região da garganta. Por isso é importante fazer esse exame, como comentei com vocês, a laringoscopia e, claro, conversar com o otorrino e também com o gastroenterologista, que é o médico do estômago. Outro fator que o emocional pode atacar, que a gente exclui qualquer fator que possa estar incomodando a tua garganta, o emocional também pode atingir chamado globos faríngeos, tá? Que não tem um diagnóstico, não tem alguma coisa visível, orgânica, apresentando como causa. Foi feita tomografia, ressonância, laringoscopia, endoscopia, não foi visto nada e o paciente ainda percebe e sente ter uma coisa presa. Pode ser o emocional que está ou apertando. Muitas pessoas sonham, dormem, têm pesadelo por estar sentindo-se sufocado também por isso. Pode ser pelo emocional ou pode ser crise de apneia também ou até de refluxo. Então é importante você observar se você engordou nesse momento, se você tem percebido que está tendo azia, queimação, alguma coisa voltando na garganta e como está teu emocional, se isso não está afligindo os seus sintomas também de garganta. Então o coronavírus por si só não dá esses sintomas na tua garganta de inchaço, tá bom, pessoal? Espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Peço novamente para vocês curtirem esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever para receber meus vídeos ou notificações. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau. Muito bem, gente, tá aí, olha, às vezes é um grande mal-entendido, né? A gente fica tão preocupado, fica tão ansioso que acaba que a gente vai complicando a situação da gente e nem sempre você está com Covid e fica pensando que está, né? Se você está se comportando como deve ser, provavelmente você não vai pegar ele assim tão fácil também, né? Então é muito importante essas dicas de saúde que a gente traz aqui no nosso Conexão Geral. Por quê? Porque é um alerta para as pessoas, né? Porque a gente está vivendo essa pandemia tão difícil, né? Tivemos aí esse feriado que eu espero que também o vírus não tenha, né, circulado tanto, que as pessoas já estão conscientes.
Então, esses cuidados aí que a gente tem que tomar com a gente também no dia a dia e principalmente não ficar comendo demais dentro de casa, né, gente? Tem que regular também um pouco, né, a boca, senão a gente acaba engordando, acaba ficando numa situação difícil. E a pandemia tem trazido vários questionamentos, né? Semana passada eu disse aqui que existe aí, né, uma nova exigência para quem for viajar, né, tanto de ônibus quanto também de avião, o uso das máscaras, e você não pode usar qualquer máscara. Então, sendo assim, a gente trouxe hoje também mais uma matéria falando sobre as máscaras, né? As máscaras que são mais resistentes. Muita gente vê falar de máscara P9, máscara industrial, máscara cirúrgica e não sabe direito a diferença. Eu trouxe para você essa matéria, então, para você, né, destrinchar isso aí, saber quais as máscaras que são melhores e como você encontrá-las, né, para você adquirir. Vamos assistir. A chegada das variantes do coronavírus, que inclusive eu expliquei em um outro vídeo aqui do Tintim, contribui para o aumento da transmissão do vírus, já que essas novas linhagens podem ter mais facilidade para entrar nas células humanas e se multiplicar. Por isso, o uso de máscaras profissionais como a N95 e a PFF2 tem sido recomendado por especialistas em determinadas situações. Vamos classificar aqui as máscaras em 3 categorias: máscaras de proteção de uso não profissional, máscaras cirúrgicas e equipamento de proteção respiratória, também chamados de respiradores. E qual é a diferença entre cada uma delas? Máscaras de proteção de uso não profissional são as máscaras de tecido que usamos desde o ano passado. Elas podem ser confeccionadas em algodão, tricoline, neoprene, entre outros materiais que exerçam essa função filtrante. Tricô não, tá, galera? Elas funcionam como uma barreira física que ajuda a impedir que o vírus saia das vias respiratórias de uma pessoa para locais públicos. Especialistas indicam a máscara de tecido para locais públicos abertos ou bem ventilados, e elas não podem ser usadas por mais de 3 horas. A Organização Mundial da Saúde indica máscaras com pelo menos 3 camadas de tecido. É difícil medir a eficácia das máscaras de pano de uma forma geral, porque elas são feitas de uma forma artesanal, com tecidos, costuras, formatos diferentes, mas se seguirem todas as indicações, são aliadas importantíssimas na prevenção contra o coronavírus. E é sempre bom lembrar que ela precisa cobrir bem a boca e o nariz e deve ser bem colada ao rosto para impedir vazamento de partículas. Máscaras cirúrgicas. As máscaras cirúrgicas são aquelas que já eram usadas antes em ambientes de saúde. Elas são feitas de não tecido, que é tipo TNT, mas de uso médico hospitalar, e contém uma manta filtrante que garante a filtragem de micro-organismos e a retenção de gotículas. Elas são máscaras descartáveis, uso único, e têm uma eficácia maior enquanto barreira física do que as de tecido, mas o fato de elas ficarem meio frouxas nas laterais reduz a segurança. Uma alternativa para aumentar a segurança delas e das máscaras de tecido é combinar o uso das duas. Coloque a de pano por cima da cirúrgica para barrar até 92% das partículas. Esse número veio de um estudo do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, que ainda mostrou que as máscaras cirúrgicas e as de tecido sozinhas barram um pouco mais de 40% das partículas. Equipamentos de proteção respiratória. Se você quer padrão ouro em proteção, as máscaras PFF2 são as mais indicadas. Elas são as equivalentes nacionais à norte-americana N95 e, além de protegerem o outro, protege também quem usa a máscara. A PFF2 tem a vedação ideal para proteger, com clipe nasal regulável, formato que se encaixa no rosto e elásticos presos na cabeça e na nuca, e não nas orelhas, além de um material com alta capacidade de filtragem. O mesmo estudo que eu citei agora há pouco mostra que a PFF2 pode barrar até 95% das partículas. Elas são indicadas para uso em locais fechados, pouco arejados, como o transporte público, por exemplo. Onde encontrar a PFF2? Com o aumento da procura pelas PFF2, infelizmente elas ficaram mais caras e mais escassas. Mas uma dica para quem quiser economizar na compra é olhar em lojas de material de construção em vez de farmácias. Na internet, uma iniciativa chamada PFF para Todos lista locais onde o consumidor pode encontrar as máscaras para comprar, seja na internet ou em lojas físicas. Mas, em um contexto em que precisamos ficar em casa o máximo possível, prefira comprar online.
E para certificar a autenticidade da máscara, basta que você observe se ela tem o número do certificado de aprovação, o CA, estampado na embalagem. Tá aí, gente. As máscaras são muito importantes nesse momento, né? É uma das alternativas mais importantes que a gente tem. Só que eu queria falar uma coisa aqui, gente. Tem várias pessoas que não estão usando máscara por falta de consciência. Veja bem, às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa não quer usar máscara e não usa, porque ela acha que com ela está tudo bem. Mas às vezes ela pode ser assintomática. Se essa pessoa for assintomática, ela pode pegar o coronavírus e passar o coronavírus para outra pessoa sem saber. Então o que acontece é isso, às vezes as pessoas, né, que estão se cuidando, principalmente os mais idosos, que estão, né, com essa dificuldade toda, se cuidando, usando a máscara, aí a pessoa não está usando, né? Só que você tem que entender que a máscara não é só para você não pegar o coronavírus, a máscara também é para você não passar o coronavírus. Então isso aí é uma reflexão muito importante, por quê? Porque às vezes as pessoas não estão pensando no próximo, né? Não estão pensando que às vezes eu posso ser uma pessoa jovem, sou assintomática, estou com o vírus e estou passando ela para uma pessoa mais velha, que são aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, né? Essas pessoas que têm comorbidade, elas têm um risco muito maior quando pegam o coronavírus. Por isso é interessante a gente refletir sobre isso. E, lógico, o uso adequado de máscara. Se você não tem uma máscara adequada, no mínimo, use então 2 máscaras para você ficar mais seguro, em torno aí de 90%. Algumas prefeituras do norte, né, elas também estão fazendo esse grande consórcio para a compra da vacina Sputnik. E foi solicitado então à Anvisa que fizesse a liberação, né, aquela liberação emergencial, uso emergencial da vacina no Brasil. Vamos assistir aí para você entender, né, que essa Sputnik é aquela também que foi comprada aqui pela Prefeitura de Betim, de Contagem, de algumas cidades mineiras. A capital desistiu de comprar, porque não tem ainda um prazo correto de entrega, mas essa Sputnik pode estar vindo aí para o Brasil, mas precisa, antes de tudo, né, da liberação da Anvisa. Vamos assistir. A Anvisa recebeu pedido de uso emergencial de um remédio da empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos. Caso toda a documentação esteja correta, a Anvisa tem 30 dias para dar a resposta sobre se autoriza ou não o uso do medicamento. Também, segundo a Agência de Vigilância Sanitária, 9 estados pediram autorização excepcional para importar a vacina Sputnik V fabricada na Rússia. Na próxima semana está prevista uma reunião entre diretores da agência e governadores para tratar do assunto. E o Ministério da Cidadania pediu a inclusão de profissionais do Sistema Único de Assistência Social no grupo prioritário de vacinação contra a Covid. O ministro João Roma também pediu a inclusão das pessoas que trabalham em casas lotéricas entre os grupos prioritários para a vacinação. A Anvisa recebeu pedido de uso emergencial. Pois é, gente, se for olhar quem precisa mesmo, é muita gente, né? Pessoal que trabalha nos bancos, pessoal que trabalha no supermercado, pessoal que trabalha em qualquer atendimento. Essas pessoas seriam do grupo prioritário, né? Afinal de contas, elas estão trabalhando, elas estão atendendo principalmente as pessoas que têm que ficar dentro de casa. A gente vê muito até piadinha sobre isso, né? Enquanto uns descansam, outros trabalham. Outros dão a vida, né, pela vida dos outros. E aí, nesse sentido, logicamente, até nós que somos da área de comunicação, que estamos convivendo dia a dia com várias pessoas, também estaria nesse grupo, junto com os professores, junto com a segurança pública. A questão é que não tem vacina para todo mundo, né? Esse é que é o problema. Se tivesse a vacina, acho que todo mundo já estava vacinado aí há muito tempo. Nós vamos trazer agora para vocês um resumo, né? Um resumo de várias decisões que foram tomadas na semana passada em Brasília, né, na Câmara dos Deputados, sobre ações com relação
ao coronavírus, né, esse momento da pandemia, e o governo ele tem que tomar algumas atitudes mesmo, né? Então, houve aquele apertamento aí do grupo do Centrão, dos empresários, e aí as coisas começaram a andar mais rápido em Brasília. Então, nós vamos assistir agora as principais medidas que foram tomadas aí, que foram acertadas para que o cidadão tenha pelo menos um facilitamento aí de algumas coisas, como por exemplo, o imposto de renda que vai ser prorrogado, a entrega, né? São vários outros. Vamos assistir. Oi, gente. Nesta semana foram 5 aprovações no plenário da Câmara, todas de alguma forma relacionadas à pandemia de Covid, prioridade absoluta dos deputados, já que o país, mais uma vez, atingiu recorde de mortes, chegando ao maior número diário de mortes pela doença no mundo, quase 4.000 por dia. Os projetos aprovados têm o objetivo de ajudar nesse cenário de alguma forma. Uma das aprovações, por exemplo, pretende evitar que falte oxigênio em hospitais, como aconteceu em Manaus em janeiro, onde pelo menos 19 pessoas morreram numa só noite por causa da falta disso, que pra gente é uma coisa tão elementar: o ar. 6 estados estão com estoque preocupante de oxigênio, outros 7 em estado de atenção, com possibilidade de ficarem sem. Olha, uma das fornecedoras relata que o uso de oxigênio aumentou 300% em alguns lugares. Como não tem para todo mundo, no ritmo que está sendo solicitado, está havendo uma explosão de ações judiciais na tentativa de assegurar oxigênio para quem precisa. Bom, o que essa proposta pode mudar na prática? Ela determina que a rede hospitalar, seja pública ou privada, é prioridade para receber oxigênio. Se os fornecedores não derem conta de atender todos os contratos por causa da alta demanda dos hospitais, não vão poder ser responsabilizados, nem punidos, com multa, por exemplo. A ideia é: pode faltar oxigênio para alguns setores, mas não pode faltar para as pessoas que estão internadas sem conseguir respirar por causa da Covid. Outro projeto aprovado permite que pacientes e profissionais de saúde sejam transportados por vans e ônibus escolares durante a pandemia. Isso não vai atender só pacientes de Covid, não, mas também outras pessoas que precisam de atendimento médico longe de casa. Quem faz tratamento de câncer em outra cidade, por exemplo, quem precisa de hemodiálise. Mas atenção, isso só vai valer enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas. Vamos para o terceiro projeto aprovado. Este é mais simples, dá mais tempo para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano. Em vez de ser até 30 de abril, passa a ser até 31 de julho. O prazo maior foi justificado pela pandemia, tendo em vista que tem gente com dificuldade de conseguir os recibos necessários por causa do isolamento social. A ideia é que as restituições continuem seguindo o mesmo cronograma, ou seja, o primeiro lote, aquele com os idosos e as pessoas com deficiência, sendo liberado no final de maio. Vale lembrar que no ano passado também foi prorrogado o prazo de entrega do imposto de renda por causa da Covid. Olha, a quarta aprovação é direcionada a quem gera energia por conta própria. Geralmente quem tem painéis de energia solar em casa ou na empresa, sabe? Bom, às vezes esses painéis geram mais energia do que o local precisa. Então, a conta fica com um saldo positivo, um crédito, que pode ser descontado de faturas de energia futuras. Na prática, o que está acontecendo? Alguns locais que geram energia de sobra não vão usar esse crédito, porque já geram o que precisam, então nunca vão ter uma conta para bater. E agora, com a pandemia, a produção caiu e o consumo de energia também, então está sobrando mais energia ainda. Então o que esse projeto quer? Ele quer permitir o repasse desse saldo de energia para outra pessoa ou outra empresa. Quem tem o crédito pode indicar para a distribuidora quem poderá ter o abatimento na conta de energia, uma outra pessoa. E quem pode receber esse crédito?
hospitais, asilos e qualquer estabelecimento das 54 categorias que são consideradas essenciais, como entidades de assistência social, de segurança pública, vários órgãos de fiscalização, lotéricas e por aí vai. Por fim, os deputados também aprovaram um projeto que permite estados e municípios usarem o que sobrou de repasses do Ministério da Saúde em anos anteriores em ações de saúde já agora, neste ano. Isso já tinha sido permitido no ano passado, mas a autorização terminou na virada para 2021. Isso agora pode liberar para serviços de saúde mais de 23 bilhões de reais a estados e municípios. Ou seja, postos de saúde e hospitais nas nossas cidades, nos nossos estados. Essa mesma autorização foi dada para o uso de saldos nos anos anteriores de fundos de assistência social, dinheiro que está parado e que agora pode ser usado para comprar alimentos e ajudar a população mais pobre. Esse projeto também traz mudanças relacionadas às dívidas dos estados. A ideia geral é dar mais prazos, adiar pagamentos, reduzir prestações, diminuir restrições, ou seja, aliviar os gastos dos cofres estaduais neste momento de crise. Olha, nem todo mundo concordou com essa espécie de afrouxamento das regras que estão atualmente valendo para os estados devedores. De um lado, alguns parlamentares reclamaram que o projeto premia o descontrole de finanças estaduais e que a conta vai vir futuramente. De outro, estava a maioria dos deputados, que concordou que era necessário agora tirar algumas amarras para que os governadores possam aplicar neste momento em saúde, na compra de medicamentos e respiradores, por exemplo. Olha, gente, tudo que eu falei aqui é um resumão mesmo. Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer uma das propostas, é só olhar a Agência Câmara. Tá tudo lá no nosso site, explicadinho tintim por tintim. O nosso resumão fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, gente. Até a próxima, né, gente? Tchau, tchau. E realmente uma matéria muito completa, né? A gente tem trazido essas matérias aqui da Câmara, dos deputados e também do Senado Federal. Por quê? Porque são matérias que realmente mudam a vida da gente, né? Certa vez uma pessoa me disse, não, você tem que fazer o programa e falar só de Sete Lagoas. Não, porque, por exemplo, essa questão aí do oxigênio. Sete Lagoas também precisa de oxigênio. Se acabar o nosso oxigênio aqui, como que a gente vai fazer, né? E aí, o que foi liberado lá em Brasília afeta a gente aqui também. Então, é por isso que a gente tem que repercutir todas as notícias e principalmente aquelas que impactam a nossa vida. Gente, nós vamos fazer rapidinho o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o nosso segundo bloco. Chegou a oportunidade que você queria. Se você tem alguma dívida com o município, agora ficou fácil pagar. Pagando a parcela única até 30 de abril, você tem 100% de desconto. Até 30 de junho, pague 90% em até 2 parcelas, 80% em até 3 parcelas, 70% em até 4 parcelas, 60% em até 5 parcelas, 50% em até 6 parcelas. Os descontos são sobre juros e multas e as parcelas devem ser iguais ou consecutivas. Condições válidas para todos os tributos municipais. Faça seu agendamento pelos telefones 2550-0837 ou 2106-0100. Prefeitura de Sete Lagoas. Que absurdo! Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente.
Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos 3 setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 31 99749 6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família apaiana. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Que absurdo! Só agora esse homem resolveu tirar a água dos pneus. Tem gente que ainda faz de conta que a água parada só se acumula na casa ao lado. Daqui a pouco esses pratinhos viram ninho de mosquito. Cada um tem que fazer a sua parte. Dengue. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Mais atenção para a prevenção. É o governo do estado cuidando da saúde dos mineiros. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. De volta para o nosso segundo bloco aqui no Conexão Geral. Lembrando que você participa conosco aqui pelo nosso WhatsApp, é muito fácil, você pode mandar aí um vídeo, você pode mandar uma sugestão de pauta, você pode mandar a sua imagem, você pode mandar a sua reclamação, o seu elogio, que nós estamos à sua disposição. Conexão Geral sempre aqui na TV Sete Lagoas, de 9h30 às 10h30 da manhã, com reprise de 8h30 até às 10h30. Lembrando que a nossa programação sempre ela sofre algumas alterações. Em breve teremos alteração também aqui neste horário, né? E lembrando que também nós teremos 2 programas novos na grade já acertados a partir deste mês. Muito interessante, né? Meu amigo jornalista Sérgio Moreira, ele que atua em Belo Horizonte, é natural de Paraupeba, foi vice-prefeito de Paraupeba, vai estar conosco apresentando um programa aí de entrevista, principalmente na área do turismo, e também teremos aí um programa sensacional de uma pessoa de staff, né? Staff de artista no nosso Brasil. Eu, por exemplo, sou muito fã, né? Alguém já viu falar na Garota de Ipanema? Isso mesmo, é Garota de Ipanema. A Garota de Ipanema vai estar conosco aqui na TV Sete Lagoas. Ela já estreou seu programa na TV Com BR e nós também passaremos a exibir aqui na TV Sete Lagoas o bate-papo com a Elô, né, que é a Garota Ipanema, que estará conosco também na nossa programação aqui da TV Sete Lagoas a partir desse mês. Você vai poder assistir a linda Garota de Ipanema apresentando o programa na TV Sete Lagoas. TV comunitária é assim, né, gente? Sempre com novidades. E a gente também, né, preparando outras novidades para você aqui já para os próximos dias. Gente,
eu disse aqui que você pode participar, você pode mandar a sua mensagem, e nós trazemos agora para você uma matéria que vem da cidade vizinha de Prudente de Moraes. Vamos ver lá o prefeito de Prudente, né, o Brandãozinho, falando sobre a dedetização lá no setor público da cidade, justamente para esse combate aí, para a higienização aí, né, do setor público, com relação principalmente aos cuidados com o coronavírus. Vamos assistir. Boa noite, pessoal. Hoje, domingo, nós estamos aí com a equipe que está fazendo a sanitização, deixando o ambiente, né, da nossa prefeitura totalmente protegido contra o coronavírus. Além aqui do prédio da prefeitura, nós também iremos fazer essa sanitização em todos os nossos departamentos. Isso para proteger os nossos funcionários e também proteger as pessoas que aqui vêm para usufruir dos serviços. É isso aí, nós estamos trabalhando muito nessa proteção, nessa luta contra essa terrível pandemia. Uma boa noite a todos, um ótimo final de domingo. Muito bem, gente, é muito importante a gente estar higienizando todos os locais de trabalho, principalmente o poder público, né? Eu fico vendo aí, né, principalmente os coletivos, alguns supermercados, até banco, lotérica, deveria ter alguém ali, né, com o álcool gel sempre passando, né, jorrando o álcool gel. A gente não vê isso, né? Parece que falta um pouquinho ainda, né, para que a gente pudesse ter essa higienização um pouco mais bem feita na nossa cidade, na nossa região. Muita coisa tem sido feita, né, mas sempre falta alguma coisa. Fica esse alerta aí também, né, de higienização dos locais, de que a prefeitura possa cobrar também das empresas, né. Eu fico muito triste ver o comércio fechado, né, ver muita gente parada. Na verdade, se a gente redobrasse os cuidados de higienização, de uso de máscara, eu acho que seria melhor do que ficar todo mundo, né, do jeito que está, né, circulando para o trabalho e não para a diversão, né. A gente esperar um pouco a questão da diversão, diminuir o contágio e aí depois a gente voltaria, né, com tudo, né. Mas por enquanto a gente tem que preocupar com a higienização. Gente, eu vou trazer agora também é uma matéria curta, né, só para você ter um esclarecimento um pouquinho, porque nem todo mundo pensa no problema dos outros, né? E semana passada, sexta-feira, como foi sexta-feira da Paixão, a gente não apresentou o programa aqui, a gente fez um dia inteiro, né, de retransmissão da TV Evangelizar, né, foi o dia inteiro aí, né, praticamente, com celebrações com relação à Sexta-feira Santa. Foi muito bom para quem assistiu, então, né, muito bom mesmo. E só que sexta-feira foi o dia, né, dia 2, dia de comemoração do autismo, né, comemoração mundial do autismo. E a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Vamos assistir a matéria. Olá, eu sou Rafaela Ramos e esse é o Minuto Futura. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi estabelecida pela ONU em 2007 para ampliar a divulgação de informações, reduzir preconceitos e auxiliar pessoas com autismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, 1 em cada 160 crianças vive com o transtorno do espectro autista. Os sinais podem ser percebidos nos primeiros anos de vida. Os mais comuns são dificuldades nas interações sociais, limitação na fala e comportamentos repetitivos. Não há cura para o autismo, mas existem terapias que podem garantir melhor qualidade de vida. Desde 2012, a Lei Berenice Piana garante o acesso da pessoa com autismo à educação e ao ensino profissionalizante no Brasil. Atualmente, mais de 105 mil alunos com autismo frequentam escolas regulares das redes pública e particular do país, de acordo com o Censo Escolar 2018. Tá aí, gente. A gente precisa de pensar muito, né, no próximo. Na Bíblia fala que a gente, o segundo mandamento é amar ao próximo como se fosse a si mesmo. Eu falo sempre isso. E o autismo são pessoas que precisam ser amadas. E ponto final. A gente tem que amar essas pessoas, não tem jeito. Elas são pessoas especiais que precisam de atenção,
precisa muito, né, do carinho da gente, e é uma situação irreversível, né? Por isso que a gente precisa, sim, né, de ter um carinho especial com essas pessoas, de cuidar bem delas, né? Então é um dia que não pode deixar de ser comemorado, é um dia muito especial, porque é uma deficiência irreversível. E quando isso acontece, né, quando tem uma pessoa assim na família, tem que ter uma atenção especial para essa pessoa, um cuidado a vida inteira. Não é só quando criança, não, a vida inteira. Essas pessoas são super especiais e vieram aqui na Terra com um motivo especial, né? Parabéns a todos aqueles que fazem parte, as famílias, né, dos autistas, e desejo que tenha muito amor no coração de todos vocês, muita paz, muita saúde. Vamos falar agora sobre o transporte coletivo de Sete Lagoas. O vereador Caio Vallassi fez uma chamada rápida, um internauta mandou para a gente, olha aí que interessante, encurtando aí o trajeto, né, dos ônibus que fazem a linha do Itapuã, né, fizeram ali uma forma de que o ônibus chegue mais rápido no centro, né? Afinal de contas, essa pandemia, muita gente aglomerada dentro dos ônibus, né? Quanto mais rápido puder sair do ônibus, melhor. Vamos assistir o Caio Vallassi. Nós estamos aqui no bairro Itapuã, no ponto final da lotação. Eu queria comunicar aos moradores do bairro Itapuã que a partir de amanhã o ônibus vai ter um novo trajeto. Agora ele vai pegar Pixinguinha, vai sair na rua Professora Isis da Silva Oliveira, uma rua que nós ajudamos a abrir ao lado da Sodécia, e vai chegar até o terminal urbano. Isso vai encurtar o trajeto e vai diminuir a média de permanência do usuário dentro do ônibus em torno de 10 a 15 minutos. É assim que nós trabalhamos, coletivamente. Conte com o meu trabalho. Tamo junto. Tamo junto, né, Caio? Tamo junto e misturado. Fazer o trabalho para ajudar as pessoas é papel dos vereadores, com certeza, né? Fiscalizar, procurar soluções, apresentar projetos. É isso mesmo. E nós estamos aguardando aqui, né? Vamos ver se os vereadores vão criar aquele projeto de fiscalização das obras do Hospital Regional, hein? Eu tô de olho nisso aí, hein? Vamos ver se vai ter a comissão lá dos vereadores com a contratação de engenheiro, né? Porque também não adianta vereador que não entende de obra ir para lá, né? Saber o que está sendo usado, qual o material que está sendo usado, como está sendo gasto o dinheiro, porque não é porque é uma empresa de fora que vem fazer, não é porque é uma obra do governo estadual que nós deixaremos de fiscalizar, porque a obra é em Sete Lagoas, né? O recurso veio para Sete Lagoas, o hospital é de Sete Lagoas. Então a gente tem que, né? Imagina, se você ganha um dinheiro, né? Você não vai conferir o dinheiro que você ganha? Ah, só porque você ganhou você não vai conferir? Não, o dinheiro é seu, você tem que fazer bom uso dele, por isso tem que saber quanto que você tem na mão, né? Então você tem que fiscalizar, né? É isso aí. Gente, eu vou trazer uma matéria muito importante para vocês entenderem uma coisa triste que está acontecendo nessa pandemia, né? Com relação às mulheres, as empresas das mulheres, as empresas femininas, segundo pesquisa aí, são as que estão mais sendo afetadas na pandemia, né? As mulheres já têm dificuldade, às vezes na questão salarial ganha menos, né? Tem uma dificuldade aí de se, né, firmar, né, no meio, né, comercial. São tantas fraquezas, tantas dificuldades, e ainda, né, a pandemia veio para prejudicar mais. Vamos assistir. A trajetória era de ascensão desde 2016, mas com a pandemia, o número de mulheres que tocam o próprio negócio no Brasil caiu drasticamente. O estudo do Sebrae mostra que o terceiro trimestre do ano passado teve 1.300.000 negócios femininos a menos do que no mesmo período de 2019. A pandemia exige um isolamento social e, nesse sentido, acaba ficando para as mulheres, em parte, uma parte mais expressiva, o cuidado com crianças e com idosos.
A expectativa, de acordo com o Sebrae, é de que, com a vacinação e a volta da atividade econômica, o empreendedorismo feminino também retome o crescimento. Enquanto isso, a orientação é de que mulheres em casa busquem grupos de apoio online e ferramentas digitais de trabalho para não abandonar o negócio. É o caso das Marianas, um grupo de mais de 800 mulheres do município de Mariana, em Minas Gerais, que busca a capacitação e a aceleração de negócios chefiados por elas. Tivemos também que nos reinventar logo o rompimento da barragem e agora nessa crise, nessa pandemia em 2020 e ainda 2021, e agora nós estamos com atendimentos online. A plataforma Empreendedoras Maduras conecta mulheres com mais de 40 anos que oferecem serviços como babá e decoradora. A ferramenta já nasceu online antes da pandemia e acabou crescendo bem mais rápido do que o previsto. Esse tipo de ambiente tecnológico te ajuda a colocar o seu serviço, as suas informações e que te coloca numa vitrine para outras empreendedoras contratar. Eu acho que ele foi acelerado com a questão da pandemia, porque a gente achava que ia ter mais dificuldade das mulheres aderirem. Mas com o advento desse isolamento social, a gente teve que entrar de cabeça no online, né? Tá aí, gente. A internet realmente é a grande solução desse momento, né? A gente tem que usar essa ferramenta muito porque ela que vai encurtar os caminhos, né? Principalmente nesse momento que a gente não pode circular muito. Então as mulheres precisam realmente de ter aí o seu e-commerce, de ter contatos, né, redes de contato, ter formas, né, de fazer publicidade, usar bem a rede social, né? Eu sempre digo aqui, eu indico, né, a 5bits, que é parceira nossa. Você acessa www.5bits.com se você quer ter um comércio online, se você quer ter uma rede social bem estruturada, se você quer fazer um atendimento que seja via WhatsApp, né, com grupos bem organizados, procure a 5bits, né? Às vezes a gente não consegue fazer as coisas sozinhos, né? Mas aí quando tem uma boa empresa para indicar, que não é uma empresa muito careira, né, muito difícil de mexer, acaba sendo uma grande solução. E eu indico as 5bits para todas vocês, mulheres, né? Em Sete Lagoas nós temos aqui, bem lembrado pela Jamie aqui, o grupo Helenas, né? O Helenas é um grupo muito forte em Sete Lagoas que tem trabalhado aí a união das mulheres em várias, né, em várias áreas e, lógico, primeiro de tudo, valorizando a mulher, né? Valorizando tanto a força feminina como também o trabalho feminino, como a união das mulheres para conquistas, né? Conquistas merecidas pelas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu quero falar de outra coisa com relação às mulheres, que é outra matéria que eu vou apresentar para vocês agora, que com relação à pandemia, né, muitas mulheres estão sofrendo muito, né? Estão sofrendo demais, porque o feminicídio cresceu muito, né? E, inclusive, nós temos aí um destaque no final de semana, aí, um caso de Belo Horizonte, né? Onde um promotor parece que matou a esposa, alguma coisa nesse sentido, está sendo investigado e a gente sabe que essa situação das mulheres é difícil. E com isso, né, uma coisa importantíssima que aconteceu em Brasília, que foi a votação e aprovação, né, aliás, no Senado, né, em Brasília, de um projeto que facilita o divórcio de mulheres, né, quando mulheres estão aí numa situação difícil, né, estão numa situação de violência, para facilitar o divórcio, porque às vezes ela fica naquela dependência, não pode nem tentar o divórcio, porque tem aquela dificuldade ali com o parceiro, e a aprovação dessa nova lei vai facilitar muito, né, para que haja o divórcio e haja a separação, para que a pessoa não fique sofrendo, né, não fique sendo refém, né, de outra pessoa. Vamos assistir. O projeto aprovado facilita o divórcio para mulheres vítimas de violência. De acordo com o texto, essa vítima vai poder solicitar medidas de proteção, de responsabilização do agressor e de divórcio ou fim da união estável no mesmo lugar e ao mesmo tempo, no próprio juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Atualmente, as questões referentes à quebra de vínculo civil são encaminhadas para a vara da família. A cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil.
30% desses casos dentro de casa, portanto, fruto de feminicídio ocorrido por quem tinha o dever de amar e proteger essa mulher. Qualquer medida que venha a agilizar, que essa mulher rompa esse vínculo de violência, não só tendo ali o juizado especial para poder romper o distanciamento, mas poder se desvincular completamente desse agressor com a ação de divórcio e já resolvendo o seu problema familiar em relação aos seus filhos, já torna esse projeto grandioso na sua magnitude. O desse projeto, que hoje está em trâmite no Senado Federal, é evitar as chances de revitimização dessa mulher, que não mais seria obrigada a confrontar o seu agressor em mais uma ação, agora na vara de família. Inclusive, também se menciona a economia processual, porque evita decisões conflitantes de 2 juízes diferentes. Também foi aprovada a proposta que estende a prorrogação do auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura e que prorroga o prazo de utilização dos recursos remanescentes da Lei Aldir Blanc, aprovada em junho do ano passado, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia no setor cultural. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. 65% desses recursos, ou seja, um valor maior do que poderíamos imaginar, deixou de ser utilizado. E isso seria não um desperdício, mas seria uma grande, se não exagero, ofensa, em especial por força daquilo que nos moveu, que é ajudar tantos e tantos milhares de cidadãos envolvidos com o segmento cultural no nosso país. Tá aí, gente, muito importante o que a gente mostrou agora, porque as mulheres precisam de proteção, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil para quem tem um agressor em casa, tá convivendo com ele e não poder fazer nada, né? A gente tem, né, depoimentos de várias pessoas que acabam convivendo com isso há muito tempo, né, por causa de várias situações. E a gente tem que, aos poucos, né, dando direito a quem, né, tem direito. E nesse sentido aí, eu acho que a violência ela tem que ser eliminada o máximo possível, né? Se a pessoa não vive bem com a outra, então é melhor viver separado, né? Ninguém tem o direito de viver com uma pessoa que ela fica espancando, fica ali agredindo, né? Vezes e vezes, né? Eu acho que é uma situação muito difícil. Infelizmente, nós vivemos um mundo muito estranho, né? Muita violência, muito ódio. A gente precisa, né, de conscientizar, né, mais sobre essas coisas. Veio aí a Páscoa aí, né? Espero que tenha tocado um pouco o coração de algumas pessoas. Gente, e outra situação difícil, né? Hoje a gente está falando um monte de coisa difícil aqui, né? É com relação ao endividamento dos brasileiros na pandemia. A gente tem relatos aí muito difíceis, a gente fala aqui sobre muita gente que está passando fome, né? Muita dificuldade de conseguir o que comer, mas olha, gente, não é só no Brasil, tem outros países também que está acontecendo isso, endividamento de classes mais altas, né? Na Itália, por exemplo, a gente sabe que tem várias pessoas, né, que tinham recursos e que esses recursos, aos poucos, né, com mais de um ano, foram reduzindo, empresários quebrando e se suicidando, né? No Brasil também não é diferente. No Brasil, principalmente, a classe média, ela vem se endividando muito ao longo desse um ano e alguns meses da pandemia, e esse resultado vai virando uma bola de neve, né? Então, a gente tem que começar a ligar as anteninhas com relação a isso aí, porque essa bola pode ir crescendo morro abaixo e daqui a pouco não tem como segurar mais. Vamos ver o endividamento de mais de 70% dos brasileiros. Pode colocar na tela. Ainda é uma dificuldade real para muita gente. Segundo a Proteste, 73% dos consumidores se consideram endividados e 17% dizem que estão super endividados. Quem é esse indivíduo muito endividado? É uma pessoa que tem uma renda entre 5 e 10 salários mínimos, renda mensal familiar, que é um nível que permite que os bancos e as financeiras ofereçam bastante crédito, mas que ele não consiga tomar esse crédito e ainda assim manter as suas despesas de sobrevivência em dia.
Entre os fatores principais apontados como motivo para esse endividamento está a pandemia. Muitos trabalhadores perderam toda ou parte da renda por causa das medidas de isolamento. Outros passaram a ter mais despesas, como o pagamento de internet, por exemplo, para fazer o trabalho remoto. E ainda há os consumidores emocionais. Quando a gente fala da pandemia, o que está ocorrendo diariamente com o ser humano? Estresse, ansiedade. Ora, o que a compra em si ela faz? A compra nada mais é do que um gatilho comportamental que faz com que você emocionalmente resolva comprar alguma coisa. Segundo a pesquisa, 64% dos entrevistados com renda entre 5 e 10 salários mínimos estão gastando mais durante a pandemia. Com gastos extras e renda menor, o resultado são contas em atraso. Segundo a Proteste, pelo menos 43% dos pesquisados deixaram de pagar alguma conta no último ano. Atualmente, as pessoas que estão super endividadas têm que ter procedimentos um pouco mais radicais. Por exemplo, calcular o conjunto das suas despesas básicas mensais. Quanto se gasta com a moradia, com as contas básicas da casa, com transporte, com saúde, quem ainda consegue pagar a saúde, e tentar separar, reservar aquele montante. Na sequência, renegociar suas dívidas, de preferência antes que elas vençam. E finalmente buscar trocar dívidas mais caras pelas mais baratas. Tá aí, gente, é uma situação terrível, não tem jeito, né? Quem está endividado é difícil mesmo, só que tem que ter consciência agora, né, gente? Infelizmente, a gente tem que ser humilde para entender que a gente tem que diminuir o nosso nível, né? Principalmente a questão do cartão de crédito é muito complicada. A gente sabe que o cartão de crédito na mão, a gente acaba usando e vai se endividando, vai se complicando, né? A situação do Brasil com relação à pandemia, a gente não vai sair dessa situação tão rápida, né? Então, a maioria das pessoas podem fazer um planejamento diferente. Por quê? Porque a gente sabe que só vamos ter uma mudança efetiva após, no mínimo, 50% da população estar vacinada, né? Isso se não aparecer coisas novas aí, como está sempre aparecendo e deixando a gente aí com a pulga atrás da orelha, né? Na verdade é isso aí, a situação é difícil e a gente tem que conter os gastos, tem que procurar uma ajuda da família, né, das pessoas que estão próximas, porque a situação realmente é muito difícil. Gente, estamos chegando quase ao final e eu não poderia, como católico, deixar de, nesse final de programa, trazer essa mensagem tão importante que foi falada, né, nesse final de semana. Tivemos aí a Sexta-feira Santa, o Sábado Aleluia e o Domingo de Páscoa, né, que foi aquele momento, né, que principalmente os católicos relembram, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E eu vou trazer aqui nada mais, nada menos, né, do que o Papa com uma mensagem, né, uma parte de uma mensagem, e também prosseguindo aí um momento aí para você meditar um pouquinho sobre essa ressurreição e sobre essa nova vida que se inicia a partir, né, de agora. Vamos assistir. Carissimi, incamminiamoci con fede nella settimana santa nella quale Gesù soffre, muore e risorge. Stringiamoci spiritualmente ai malati, ai loro familiari e a quanti li curano con tanta abnegazione. Preghiamo per i defunti. Nella luce della fede pasquale ciascuno è presente al nostro cuore, al nostro ricordo, alla nostra preghiera. Mantos ao chão, ramos de oliveira, gritos, hosanas. A euforia em Jerusalém contrasta com o abandono, a condenação, a solidão até a morte. Jesus é o servo sofredor. Parece que o ouvimos. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele assume nossas dores por sua morte e ressurreição. Ainda hoje podemos ver algo semelhante, nossas traições, exclusões e condenações injustas.
Cristo continua despido, na dor e na solidão. Mas Deus é paciente e espera a nossa conversão. Esta Semana Santa é o tempo favorável para a mudança de vida ao contemplar Jesus em sua obediência ao Pai e de serviço à humanidade. Temos uma escolha. Entramos em Jerusalém cantando o bendito que vem em nome do Senhor na onda dos outros, ou levamos paz e justiça, solidários com o Cristo que sofre nos irmãos. Ele é nosso Mestre, se esvaziou, se humilhou e depois foi exaltado pelo Pai. O respeito, acima de tudo, pela dignidade humana, não é, gente? Essa Semana Santa, para quem pôde, foi um momento de reflexão muito grande, afinal de contas, a segunda Semana Santa durante a pandemia. É importante algumas reflexões, e eu quero, nesse exato momento, levar para você essa reflexão minha que eu fiz com relação ao que nós estamos vivendo. Segundo ano já de pandemia, o primeiro veio, pegou todo mundo de surpresa. No final do ano todo mundo achou que ia vencer a pandemia. Depois ela veio mais forte ainda. Nesse exato momento da Semana Santa, né, da Páscoa, a gente teve momentos terríveis, né? Números de mortos, sabe, de contaminação, de pessoas nos hospitais. E a gente precisa fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo conosco, porque no passado, a gente lendo, né, o Antigo Testamento, a gente sabe que várias vezes foram enviadas, né, algumas doenças, algumas situações, né, para a correção das pessoas. Deus vinha, né, por exemplo, a Páscoa, muita gente não sabe, né, mas a Páscoa, antes ela foi criada o seguinte, só vou resumir. Deus mandou, né, um recado para que as famílias que fossem cristãs, que matassem um carneiro, né, um novilho, e fizesse uma ceia, né, dentro da família. E toda aquela família deveria deixar uma marca na porta da casa com o sangue do cordeiro. E naquela data, né, Deus ia passar eliminando tudo, eliminando principalmente os reis, né, os reis daquela época. A casa que estivesse marcada com o sinal do sangue do cordeiro, Deus ia passar direto. Isso é o sinal de quê? De que ele veio para eliminar aqueles que não seguiam a crença, né, em Deus. Aqueles que tinham outros deuses. Então isso era o quê? Era uma limpeza que estava sendo feita, né? Deus vindo fazer uma limpeza daqueles que não acreditavam em Deus. Gente, a pandemia está aí para mostrar para a gente o tanto que as pessoas estão egoístas, o tanto que as pessoas estão preocupando com si mesmas, o tanto que as pessoas só se preocupam em resolver o seu problema e não estão nem aí para o outro. Então, foi dado aí, né, a chance para a gente refletir, para a gente melhorar um pouco, para a gente mudar um pouco o nosso coração, a nossa mente. E eu acho que é um momento de reflexão, né, para a gente poder começar uma vida nova a partir de hoje, né, a partir dessa Páscoa, e tentar ser um pouquinho mais humano, tentar ser um pouquinho melhor uns com os outros, né? Eu vejo muito ódio nas pessoas, as pessoas não têm muito diálogo, né? As pessoas querem atacar o outro, não querem discutir, eles querem brigar. Então é uma reflexão que tem que ser feita para que a gente possa evoluir, né? Fica aí a minha reflexão no final desse primeiro programa aí depois da Páscoa, e a gente vai encerrando por aqui. Antes eu vou deixar com vocês aí com uma música, né, dos nossos amigos do Flávio, né? O Flávio e o Samuel são dois cantores arretados para nós começar muito bem a nossa semana, não é isso?
Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 9h30 com mais um Conexão. Até lá então, na tela, essa dupla dinâmica, Flávio e Samuel. Estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapê. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.